nome do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando juntos a lição de número 13 da classe dos jovens. Estamos finalizando esse trimestre, esta é a última lição desse trimestre e estaremos estudando, finalizando com uma aula sobre incredulidade, a incredulidade especificamente de Tomé, que o comentarista pontuou aqui. Pesquisando em algumas fontes, eu não achei mais que um Tomé, achei só um mesmo, e o nome dele era chamado entre os discípulos de Dídimo, e também o nome significa gêmeo é um nome aramaico, né? Significa gêmeo. Então esse era o que temos basicamente de Tomé. O que ficou de Tomé foi a sua incerteza, a sua dúvida, principalmente sobre Jesus. Tomé tinha dúvidas sobre Jesus. Então está escrito no versículo 26 do capítulo 20 de João, a partir até o versículo 31, escrito assim: 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro com ele, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega as tuas mãos e põe-na no lado, porque estás incrédulo. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus adverte no versículo 27. Versículo 28, Tomé respondendo disse: Senhor meu e Deus meu. No versículo 29, disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, e creste? Porventura, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quer dizer, ele só estava crendo porque estava vendo. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Não é? No verso 31 está escrito: Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tenhas vida em seu nome. Glória a Deus. Então, vamos trabalhar um pouco sobre essa questão de incredulidade. É possível o cristão ser incrédulo? A pessoa que já abraçou a fé em Cristo experimentar momento de incredulidade? É possível? O crente não é por definição alguém que venceu a incredulidade. Por que agora surge a incredulidade? Estas e outras questões e responderemos aqui, agora, no canal Rascunho da IBD, nessa lição da classe dos jovens. Quero mandar a saudação de paz a todos os jovens da nossa igreja e também de outras denominações co-irmãs que usa as revistas da escola dominical. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, vamos para a aula. Falando na questão de incredulidade, o comentarista coloca no primeiro tópico a incredulidade de Tomé. No segundo tópico ele fala incredulidade e heresia. No terceiro tópico ele fala sobre a fé no Filho de Deus. Então a exigência de evidências, o texto de João, que nos apresenta o propósito do seu evangelho, né, começa com a narrativa da aparição de Jesus aos seus discípulos e a incredulidade de Tomé. Estes queria provas cabais da ressurreição do Mestre, rejeitando o testemunho daquele que já havia estado com eles. Não é? Capítulo de número 20, versículo de número 25 do livro de João. Vamos ver o que está escrito aqui. Deixa eu abrir a Bíblia. Estou com a Bíblia, abrindo a Bíblia de estudo pentecostal, ok? Evangelho de Jesus,
que João escreveu no capítulo 20, verso 25. Vamos achar aqui agora. Está escrito, capítulo 20, verso 25. Muito bem, 25. Aqueles a quem... Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram-lhe, pois, os outros, versículo 25, e disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse, se não vir um sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então a incredulidade estava aflorada na vida de Tomé. Isso está se referindo a Tomé. Então nós temos um problema muito sério quando duvidamos das coisas que Deus faz. Isto gera muitas dificuldades para quem tem isso. Então a incredulidade de Tomé, as pessoas incrédulas geralmente não estão presentes nos melhores cultos, nos melhores momentos. Esses incrédulos têm dificuldade de compreender a operação do Espírito de Deus, né? Como o Pai enviou, agora como os via, no caso ele estava dizendo, né? E nesse capítulo nós vamos ver como Jesus revela o caráter, por meio do livro de João, revela o caráter, mostra que tem muitos, a incredulidade causa muitos problemas. E disse-lhe, pois, os outros discípulos, vimos, né? E Tomé estava constantemente com dúvida. Então as pessoas incrédulas veem uma fé sensorial, somente se satisfazer os arrepios com os sentimentos e com aquilo que os seus olhos podem contemplar. Disse, porém, Tomé, põe o dedo, depois disso, disse a Tomé, põe o teu dedo aqui. Jesus disse isso para Tomé, pediu que ele comprovasse, né? Então é um problema muito sério quando esse mal nos atinge da incredulidade. Voltando aqui, né? Num determinado episódio, quando vamos ver no comentário, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre João, ele trabalha uma proposta de que nessa oportunidade o Judas não estava. Judas só estava na segunda vez que Jesus esteve presente. Então nós vamos ver que no versículo 25 ele já estava presente, né? No versículo 25, Judas já estava ali, né? Presente naquele evento, né? Então, por exemplo, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos observar que a exigência de evidência, às vezes, gera muita incredulidade. Nós vivemos numa geração em que só quer viver por vista, ele não vive mais por fé, vive por vista. Isso é um perigo, porque isso traz descrença, falta de fé, traz dúvida acerca dos atos miraculosos e graciosos de Deus. Aí traz dureza de coração, não é? E, enfim, quando o ser humano endurece o coração, nós vamos ver que causa problema. Por exemplo, a dureza do coração humano somente pode ser rompida pela ação poderosa do Espírito Santo. Está aqui na nossa revista. Apesar da exigência de Tomé de ter sido incomum, por exemplo, em relação aos demais discípulos, o fato é que nenhum deles creu na ressurreição antes de ter visto Jesus. Esse é um fato que temos que deixar registrado. Isso é verdade. Então, mesmo vendo alguns duvidaram, conforme está no capítulo 28 do livro de Mateus, versos 16 e 17. Somente a revelação de Cristo ressurreto, abrindo os olhos, abrindo-lhe as Escrituras, ou melhor, pode romper o véu da incredulidade, fazendo com que os discípulos crescem
na ressurreição. Isso ele fez com que iam para Emaús quando lhe apareceu. Então, um estava duvidando. Zacarias também foi outro que duvidou, ficou mudo. E várias personalidades, várias pessoas na Bíblia foram punidos devido à sua incredulidade. Que tenhamos cuidado, né, que acreditamos por fé, né? Então, nesse episódio, do ministério de Jesus, um homem trouxe um filho tomado por um espírito imundo, impondo-lhe as mãos, e suplicou que Jesus expulsasse o demônio, né? Então, num certo ponto, o homem desesperado disse: Senhor, se tu podes, tem compaixão de nós. Jesus replicou dizendo: se tu podes, tudo é possível ao que crê. O homem em lágrimas, ao mesmo tempo, diz que cria também. Então, ajuda-me a minha falta de fé. Marcos capítulo 9, verso 4, verso 14, até o verso 29. Então, automaticamente, aquele homem já retrocedeu, passando a acreditar no Senhor. Diante daquele homem estava aquele que movia os céus e a terra. Diante do homem estava Cristo, estava o Senhor, estava o Perdoador, estava aquele que movia os céus e a terra, né? Então a fama de Jesus ia se proliferando. Então o homem sabia que só Jesus podia ajudá-lo. Mesmo assim, ele reconhece que não tinha fé suficiente, né? Então isso quer dizer apistia, não ter fé suficiente. A palavra grega para a falta de fé, apistia, que é a palavra grega para a falta de fé. Isto é, o que acontece com muitos seguidores de Jesus: creem, mas não creem. Creem, mas não creem. Ou seja, a Bíblia nos mostra que é possível que mesmo aquele que conhece a Deus, que ama, que anda no caminho de Deus, que expressa sua fé no Senhor, sofra algum episódio da incredulidade, né? Os discípulos de Jesus, em mais de uma ocasião, mesmo após testemunharem os feitos mais fantásticos, sofriam por falta de fé. No episódio aí da tempestade, no pão, na multiplicação dos pães, do peixe, e após a crucificação de Cristo. Então, todos que estavam ali naqueles acontecimentos tiveram dúvida, né? Eles foram incrédulos na história, foram os incrédulos estavam com Jesus, vivia por ali, e eles são taxados como incrédulos. Taxados não, eles foram incrédulos mesmo, duvidaram. Então, na história da igreja também existe a experiência de homens fiéis que lutaram contra a fé e a descrença. Ou seja, John Bunyan, por exemplo, autor do livro Peregrino, é um desses, né? Então, Bunyan conta no seu livro, na sua autobiografia, chamada de Graça Abundante, ao principal dos pecadores fiel no caso, ele vai falar sobre as suas lutas de consciências acusadoras contra as tentações e as provas de Satanás. Ele desejava ser como um cachorro ou um cavalo, porque não possui alma, sujeito ao inferno. Então ele sentia grande tristeza por ter sido criado por Deus, crendo que seria condenado por causa de seus pensamentos pecaminosos, né? E isso é um testemunho de John Bunyan, né? Então, no capítulo 22 de Lucas, verso de número 31, tem uma oportunidade em que Simão, eis que Satanás vos reclamou. Parecia tão vívida, né, para Bunyan, que eu vi aí que se alguém gritasse atrás de seus ombros, ele lutou com toda certeza para uma fé sobre a salvação. E muitas vezes sentia-se como Saul, Caim, Esaú, né, um errante, tendo sido aí conhecido como alguma coisa da palavra de Deus, que abandonou um prato de lentilha. Então podemos observar que toda essa característica da incredulidade é um problema muito grave, não é? Então precisamos tomar cuidado com toda essa proposta para que não entremos, né, pelo caminho da incredulidade, que é um negócio deprimente. Se você não crê
no Senhor Jesus Cristo, você não crê nos milagres que Jesus Cristo opera, a começar o milagre da salvação, então realmente não tem como fazer nada. No capítulo 20, versículo 24 a 25, nós já lemos aqui, que nós lemos que Tomé, né, era o incrédulo. Capítulo 20, verso de número 24 a 25, acabei de ler aqui na Bíblia. Tomé não acreditou no relato de Jesus, no relato dos irmãos, dos discípulos, que ele estava convencido que a morte era o fim, né? Então não havia compreendido as palavras de Jesus, por isso não tinha nenhuma expectativa que ele ressuscitasse. O lema de Tomé era o vem para crer, o ver, aliás, ver para crer. Em segundo lugar, Tomé é confrontado. Em primeiro lugar, Tomé é o incrédulo. Em segundo lugar, Tomé é o confrontado. No capítulo 20, versículo 26 a 27. 8 dias depois da primeira aparição, Jesus volta a se apresentar aos seus discípulos, né? E desta feita Tomé estava. Na primeira oportunidade, ele não estava. Nessa oportunidade, segunda vez, ele já estava, né? Estava presente. Então, novamente, as portas estavam trancadas e Jesus aparece milagrosamente entre eles. E Jesus confronta-o dizendo-lhe: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus corrige Tomé. No terceiro lugar, nós vamos observar que Tomé, o crente, no versículo 28, verso de número 29, Tomé respondeu: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, né? E no versículo 29, disse-lhe Jesus: por que viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então ele só estava comprovado que ele só acreditou pelo olhar. Tomé, ao ser confrontado, ele respondeu: Senhor meu e Deus meu. E em seguida, Jesus reafirma que ele precisou ver para crer, né? Mas felizes são aqueles que não viram e creram. Então, a fé não precisa ver para crer. A fé você ouve para crer. Então a fé crê, né? Por isso, ver. Aí existe um comentarista chamado Charlie Erdman. Ele vai dizer que ele diz que temos que ver o contexto da fé como igualdade no clímax do Evangelho de João, no clímax do Evangelho de João. Então, deixa claro que o seu escopo na produção desse livro foi de levar os leitores, né, exatamente a mesma fé em Cristo. E se uma pessoa realmente é ética, como Tomé, cética, aliás, como Tomé, cética é ausência de crédulo, né, de crer. Então, ele se convenceu da ressurreição de Cristo. Ninguém fica sem desculpa, né? Ninguém ficará sem desculpa. Se Jesus, de fato, ressurgiu, como podemos concluir, como Tomé, que ele é divino, né? Então, se Jesus permitiu que Tomé adorasse como Deus, devemos entregar-nos a Ele, né, em adoração, o amor que provou ser aí por sua ressurreição Deus verdadeiro, de verdadeiro Deus, segundo De Acaso, né? Ele diz assim: o cético mais obstinado legou para nós o mais profundo confissão. Ou seja, isso De Acaso afirma que ele confessou: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Então, o propósito estabelecido no capítulo 20, verso 30 a 31 diz assim: Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foram escritos para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Não é? Então, o evangelista João destaca aí alguns últimos versículos do capítulo 20, duas verdades. Ele destaca, primeiro, o método do evangelho de João. O apóstolo João deixa claro que não foi exaustivo em seu registro. Por maior que seja a sua
seja a exaustão dos sinais milagrosos ou milagrosos de Cristo, operada por Jesus. João selecionou apenas alguns, a saber, 7, né? Para testar aí as verdades incontroversas, ou seja, dos inconversos, né? A testar a verdade inconversas de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Em segundo lugar, o propósito do Evangelho de João tem dois propósitos em mente, né? Dois propósitos ao escrever esse Evangelho. O primeiro deles é apresentado Jesus como Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E o segundo é mostrar que a vida eterna é uma oferta para todos aqueles que creem em seu nome. Então o Aroísmo vai trabalhar essa proposta. Ele diz que a vida eterna não é apenas um tempo sem fim, mas é a própria vida de Deus vivida a partir de agora. Isso é a vida eterna. Então o cristão não precisa morrer para começar a ter vida eterna. O cristão, vou repetir, o cristão não precisa morrer para começar a herdar a vida eterna, né? E De Acaso ainda acrescenta, né, que ele acrescenta ainda que, embora o propósito de João seja primeiramente evangélico, né, deve-se admitir que toda a história da igreja, esse evangelho serviu não só como um meio para alcançar os descrentes, mas também como meio de instrução, e confronto para os crentes, né? E assim sucessivamente. Podemos observar que todas as informações dentro desse conceito, né, o segundo tópico, nos apresenta assim a incredulidade e heresias. Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil no surgimento de heresias, quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam explicações espirituais no afã de negar e atacar a verdade, cuja revelação não seja alcançada. Já nas primeiras décadas da igreja, surgiram aí diversas heresias que visavam aí perturbar a fé cristã. Então os apóstolos se puseram a refutar esses falsos ensinos, né? Embora nós lemos, como lemos primeiramente em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, e 1 João capítulo número 4, verso de 1 a 3. Né? Então, nos dias do apóstolo João, em Efésios, entre 3 a 4 décadas, por exemplo, após os sinóticos, né, surgiu aí a necessidade de combater o movimento herético altamente perigoso, aliás, que começava aí a florescer e que iria causar muitos males, né, à fé cristã. Então, João começa a trazer essa proposta que é necessário que creia que Cristo é o Senhor, não é? Então, quem é o gnóstico? Gnosticismo. Gnóstico interpreta o ensino das Escrituras sobre uma influência da filosofia, além de distorcer a palavra de Deus. Mais tarde produziram aí diversos escritos apócrifos preparados aí para fundamentar suas crenças. Assim, o gnosticismo ele caracteriza-se como um corpo de movimento filosófico e religioso de índole sincretista, né? Essa é a característica desses movimentos, né? No caso aí da questão do livro de João, certo? Então vamos ver o terceiro e último tópico. O terceiro e último tópico diz assim: fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. O Jesus que ele havia visto, tocado, era o verbo que estava com Deus, e no princípio estava relatado por Moisés, Gênesis 1:1, e mais veio aí mais que isto, no caso, naquele mesmo princípio já era Deus pré-existente, eterno, incriado, criador de todas as coisas. Por isso João, ele enfatiza os seus escritos que tinha como finalidade aí levar os seus leitores a crer em Jesus Cristo.
o mestre da Galileia. Glória ao nome do Senhor. Crê para ter vida eterna e a extraordinária revelação, né? Então, diante desse homem que estava aí, que se movia céus e a terra, ou seja, diante de Jesus, a fama de Jesus se correu. A Bíblia mostra que é possível, mesmo que conheça Deus, quem anda no caminho do Senhor, que expressa a fé no Senhor Jesus Cristo, sofra aí alguns episódios de incredulidade. Eu falei isso logo no início do vídeo, né? Fazendo essas perguntas com respeito a essa incredulidade. Os discípulos de Jesus, em mais de uma ocasião, mesmo após testemunhares aí os efeitos mais fantásticos, sofriam falta de fé. No episódio da tempestade ou na multiplicação dos pães e dos peixes, e mesmo durante e após a crucificação de Cristo. Eles foram incrédulos, né? Eles registraram isso aí. Tiveram dificuldade. Então é possível um cristão passar por episódios muito reais, né? Muito reais com esse tipo de demanda aí. E assim, dentro desse conceito, esses episódios reais, dolorosos, incredulidade, incerteza, ele pode estar envolvido aí em atividades eclesiásticas, desenvolver hábitos, rotinas extraordinárias, a exterioridade religiosa, por exemplo, mas ainda assim está sem espiritualidade, com sua espiritualidade comprometida. Então é possível o cristão se manter firme em seus compromissos eclesiásticos e assim não desfrutar da plenitude, alegria, de fé. É possível que esse valor, que ele valorize a sua igreja, né? Valorize a igreja, ou melhor, o cristão valoriza a igreja mais que o ritual, que é a forma como faça aí o sentido de que o conteúdo, né, sinais que podem indicar a situação são desânimo, falta de fé, ceticismo, falta de alegria nas coisas de fé, indiferença, esfriamento, ingratidão, né, amargura, tristeza, e muitas vezes isso pode ser o resultado do pecado e da consequência cauterizada, ou pode ter e ver com a personalidade da trajetória do indivíduo no momento que esteja vivendo o problema e etc. O ponto é que em algum momento da vida cristã estamos aí sujeitos a sermos tomados por incredulidade. A Bíblia oferece aí exemplos de homens fiéis e de fé que enfrentaram o abatimento, a falta de fé. Então vejamos o caso de Elias. Ele foi profeta em Israel. Ele viveu durante os dias de Acabe. Nós sabemos isso, que reinou por 21 anos Acabe em Israel, entre os anos 871 a 853 a.C. Então, quando ele já fazia cerca de 200 anos do reinado que foram divididos. Então, o exercício chamado do profético de Elias se deu em tempo particularmente conturbado da história, né? A fé no Deus de Israel havia desaparecido, né? Havia acabado, né? Então havia o reino do norte, todos os reis que precederam Acabe foram reis ímpios, idólatras, assassinos, homens violentos, embrutecidos, né? E que prevaricaram contra Deus e levaram o povo a pecar. Ao contrário, o cenário religioso dos dias de Elias era caótico, né? Os cultos a Deus, por exemplo, prescrito aí tão cuidadosamente por Moisés na lei, né? Havia sido aí todo corrompido. Os sacrifícios, os utensílios, os sacerdotes, as ofertas, não é? Tudo isso estava literalmente corrompido, e o que da lei não fora esquecido foi distorcido, né? Foi imiscuído, no caso, com rituais, crenças religiosas, né? Dos povos pagãos vizinhos a Israel. O ambiente religioso era sufocante e sincrético. Então Elias aparece, o profeta, Deus se manifesta e pronuncia suas palavras através de Elias, conforme Reis capítulo 1 Reis 17. E aí o que ocorre? Ao introduzir esse homem de Deus, ele era corajoso, destemido, confiante e vivia aí diante da face do Senhor.
Então, isso aí já estou falando no final da nossa lição, que é fé no Filho de Deus, né? Então, Deus estava punindo aí a apostasia, né, dentro dele. Então, enquanto Elias creu na palavra de Deus, ele suportou as situações mais adversas, né? Que, com confiança, coragem, ele desafiou o rei com a palavra de prejuízo vinda da parte de Deus. Deus sustentou esse moço, Deus sustentou, certo? O Elias. E assim sucessivamente. 3 vezes, por exemplo, por ter sido feito aí uma poça de água, por exemplo, e em volta da oferta, Abraão, não estou falando de Abraão, Abraão trouxe aí uma veracidade muito interessante. Por exemplo, se Elias, por exemplo, se Elias então montou, né? Se Elias montou aí, deixa eu ver, isso. Se Elias então montou o altar que havia sido derrubado, preparou a oferta do holocausto e encharcou de água 3 vezes, entendeu? A ponto de ter feito uma poça de água em volta da oferta, entendeu? Então ele orou a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó: fique aí hoje sabido que tu és o Deus de Israel. Então, que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas as coisas, e respondemos, o Senhor respondeu-me também a este povo. Então ele tinha um pacto com Deus, e porque ele acreditava em Deus, porque ele recebia de Deus, porque ele acreditava. Que Deus em Cristo nos abençoe, que não sejamos incrédulos, para que creamos em Cristo Jesus, como diz as Escrituras. Deus abençoe e até a próxima aula, que é já no próximo trimestre, no nome santo de Jesus. Um abraço, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar.